Amigos, esse aqui é o Renault Kwid Intense, uma nova versão desse carro urbano da Renault. Você quer saber quais as diferenças desta versão para as demais? Você vai saber isso depois da vinheta, quando o Guilherme Roquette começar a destrinchar a história dessa versão. Mais um Renault Kwid que a gente recebe aqui no canal. Se a gente for lembrar, o primeiro Intense dessa atual geração que chegou para o nosso teste também era vermelho. E agora a gente vai poder relembrar muitas das coisas que esse carro tem, mas também falar alguns detalhes que ele ganhou nesse ano modelo em 2024. Agora o fato é o seguinte: Kwid e Mobi disputam o posto de carro mais barato do Brasil. Por alguns meses o C3 também andou tentando brigar nessa disputa. E, pelo que ele oferece, ele tem algumas entregas bem interessantes e é o que a gente vai poder ver a partir de agora nesse review com o Renault Kwid. Depois desse facelift, o Renault Kwid ficou com uma dianteira bem interessante e bem mais invocada do que a que ele tinha antes. Estou falando aqui dessa grade com um símbolo Renault que é grande para as proporções desse carro. A gente também tem aqui mais elementos metálicos, essa outra porção, o para-choque aqui pintado na cor do carro, e mais esta outra porção inferior com saias, com defletores aqui na parte inferior do carro. Se a gente for olhar para carros de entrada mais antigos, nenhum deles oferecia o que o Kwid oferece hoje. E se a gente for pensar que esse carro aqui está entre os mais baratos ou os menos caros hoje no Brasil, até que um conjunto como esse aqui é sim bastante interessante. E em termos de iluminação, ele ganhou aqui um DRL, esse filete aqui, e nesse mesmo elemento a gente tem a luz de seta. Então ele desliga o DRL e aí deixa a luz de seta acesa. Quando você desaciona a seta, aí ele volta para o DRL. E na porção então inferior, nesta parte aqui, a gente tem então o farol do carro. E aí mais na extremidade eu tenho o farol baixo e mais ao centro eu tenho o farol alto. Então aqui a gente já está vendo que estamos falando de um carro que tem um farol de dupla parábola. Quando a gente olha lá para o Fiat Mobi, ele tem um farol monoparábola. Então aqui nesse aspecto ele leva vantagem. Agora, o Mobi Trekking de tempos atrás podia vir equipado com farol de neblina. Fato é então que ele tinha uma outra porção, e o Kwid também já teve farol de neblina, mas agora o Kwid perdeu porque mudou de geração e o Mobi perdeu porque o espaço lá embaixo agora vai ser do DRL. Então nesse atual momento a iluminação do Kwid está levando vantagem frente ao seu principal concorrente. Quando a gente olha esse Renault Kwid aqui pela lateral, a coisa que chama a atenção tá aqui nas rodas, porque a gente olhando assim, o desenho desta roda é interessante, ela parece aqui ó, diamantada, elementos em preto, mas o que a gente tem aqui não é uma roda em liga leve, é uma calota. Tanto que a gente vê aqui ó, a calota e a roda ali atrás. Mas o desenho e o efeito que ficou aqui foi de bom gosto, porque parece sim uma roda de liga leve. Estamos falando aqui então de um pneu 165/70 aro 14. Então aqui para essa versão Intense, esse é o conjunto que a gente tem de série, mas você tem um opcional que aí você vai então colocar a pintura Biton, ou seja, o teto ele vai ser preto e a roda de liga leve. E aí então você ganha mais esse refinamento. Aqui a gente está falando de um Intense então básico. O único opcional desse carro nessa versão Intense é a roda de liga leve e o teto contrastante. Espelho retrovisor preto. E no ano modelo 2024, a partir de agora então, o Renault Kwid na lateral ele está ganhando um repetidor de seta. Esse carro aqui ainda não tem, mas a Renault já apontou que uma das mudanças para 24 nesse modelo é o repetidor de seta aqui na lateral. Quando a gente se aproxima aqui na parte de trás desse carro, a gente já percebe então o conjunto das maçanetas aqui pintados na cor do carro, nessa versão Intense, e aqui nesta parte aqui das portas é um adesivo preto. Então a gente tem também esse elemento, assim como ali os paralamas com essas molduras aqui em plástico preto.
Olhando para a parte de trás desse Renault Kwid, a gente tem aqui as alterações que foram feitas para esse facelift. Então ele ganhou esse olho de gato aqui nesta porção inferior. O para-choque tem essa parte aqui mais saliente e ela é em plástico preto. Isso facilita porque se você der ré e esbarrar em algum objeto, ele não vai marcar a pintura, até porque esse carro ele não tem sensor de estacionamento, ele tem apenas a câmera de ré. Outro destaque apontado pela Renault nesse ano modelo 2024 é o botão aqui na tampa. Esse aqui, como eu disse, ainda não é dessa safra 24, então ainda não tem. A lanterna das versões Intense e Outsider, ela ganhou então um elemento em LED. E aí com isso, ela fica mais sofisticada com esses dois elementos aqui em LED. Mas quando a gente olha para o restante dos elementos, e aí eu estou falando aqui tanto da seta quanto da luz de freio e ainda da luz de ré do carro, todos esses outros elementos, eles são incandescentes. Então, a gente tem, né, apenas o LED nesse elemento aqui da luz de lanterna. Agora, quando a gente for, então, olhar para o porta-malas aqui do Renault Kwid, esse aqui ainda não tem como abrir por aqui, então você vai apertar e segurar o botão da chave e aí ele vai liberar a tampa. Essa é uma forma de você abrir o compartimento. A outra é pelo botão lá dentro do painel. A gente tem aqui um compartimento bastante simples. O espaço no compartimento eu vou deixar aqui escrito para a gente poder analisar. Mas olha só o que a gente encontra aqui. Forro, né, todo ele forrado. A gente sabe que carros de outros tempos não tinham toda essa forração e o próprio Fiat Mobi também não tem, às vezes, a lateral forrada, e aqui no Kwid a gente tem esse elemento. Vamos ver o que a gente encontra aqui embaixo. Olha só, um pneu aqui de step que é igual ao de rodagem. Tem mais um espacinho aqui do lado do step, se você quiser guardar alguma coisa. E, ao contrário do Mobi, é interessante a gente fazer essa ressalva. O Kwid, ó, tem mais distância de porta-malas. Em compensação, o Mobi é aquela coisa mais estreita e mais funda, que a gente coloca a mão mais para baixo. Então aqui, em termos de porta-malas, para o tamanho que esse carro tem, é realmente um espaço muito bom, porque o carro é compacto. Não é sempre que você vai levar malas, não é sempre que você vai ficar levando muita coisa. Então, eficiência ele tem, porque você consegue ter mais espaço aqui no compartimento. Para puxar não tem como, né? Não tem nenhum objeto aqui, não tem nenhuma alça, então você vai ter que pegar direto aqui na tampa do porta-malas e fazer o fechamento na sequência. Não fechou? Bati de novo, agora sim. E a gente pode dar uma espiadinha lá dentro agora para ver como ele é. Na parte interna do Kwid, a gente enxerga a simplicidade, mas entendendo a proposta desse carro, a gente passa a notar aqui, ó, um friso nesse tom aqui, que ele é mais brilhante. A gente tem também na versão Intense o trinco da porta cromado. Então, ainda que não tenha tecido, esses elementos dão um pouquinho mais de sofisticação. Assim como aqui no banco, olha só, eu tenho esse aplique aqui azulado, costuras azuladas, esse couro sintético aqui, ainda que os encostos de cabeça sejam fixos, ele é um assento que tem esses elementos em couro. Se a gente for sentar no carro, olha só, a gente já percebe que ele tem esse apoio na lateral, então a gente fica melhor acomodado, a gente vai ver isso melhor quando for dirigir. Chave canivete eu vou falar sobre ela depois, mas aqui a gente tem um dos destaques desse modelo, que é a direção elétrica. Então olha só, maciez total aqui para a gente poder fazer manobra com esse carro. Entre os equipamentos, o pacote aqui do Kwid é bem servido para um carro dessa categoria. A gente tem aqui, ó, os vidros dianteiros elétricos acionados aqui por esse botão no painel. Não tem simples toque para subida, então, olha só, para baixar ele todo você tem que ficar apertando. O mesmo para fazer a subida. Botão para o travamento das portas, pisca-alerta, desembaçador traseiro. Aqui embaixo a gente vai ter, ó, o ar-condicionado do carro, manual. Não dava para esperar diferente de um carro dessa categoria, então o controle aqui totalmente manual. Quando a gente for olhar um pouco mais para baixo, eu já tenho aqui uma porta P2 e mais uma porta USB. Tem muito celular que hoje já é USB-C, né? Então talvez aqui vai ser mais difícil de carregar. Mas se você colocar um adaptador não tem nenhum mistério. E aqui uma tomadinha 12 volts. Interessante aqui, ó, porta-copos, porta-moedas, moldura aqui, ó, toda essa moldura aqui nesse preto piano. Então isso aqui é legal, porque dá mais sofisticação para o carro. Estamos num carro de entrada que tem elementos aqui em plástico de carros bem mais sofisticados. Isso aqui a gente não vê em outros concorrentes,
tanto no C3 quanto no Fiat Mobi, nas versões mais completas, por exemplo, a gente não vê tantos detalhes assim. Coifa aqui do câmbio também com couro sintético, a manopla aqui também tem essa parte mais brilhante, o mesmo aplique brilhante aqui no volante. Não tem comandos no volante. Os comandos aqui de acesso e de interação com a mídia estão aqui nesse comando satélite aqui. É um pouco mais difícil, um pouco mais chato de você poder utilizar ele num primeiro momento, mas quem já teve Renault de tempos atrás, quem já teve Scenic, por exemplo, vai se encontrar fácil com esse comando. Agora uma atenção para o painel. A gente pode olhar um pouco aqui para o painel do Kwid e a gente já vai perceber o seguinte, ó, que ele tem aqui essa condição de ter um elemento para o conta-giros, um outro elemento ali central com a tela do computador de bordo, depois a temperatura e ainda ali o próprio marcador do tanque de combustível. Quando a gente acelera o carro, ó, ele vai com aquelas barras ali para subir ou para descer o giro do carro. E o que acontece nessa condição? A gente não tem tanta precisão assim. Agora, quando a gente quer mexer no computador de bordo, aí é um pouquinho mais diferente. Eu tenho que levar o meu dedo aqui e apertar, e eu vou alternar então entre o consumo de litros, o que eu já consumi aqui, velocidade média, pressão dos pneus, eu tenho aqui também o trip A, o odômetro parcial A e o B, e tenho aqui a autonomia do carro, mais ainda consumo instantâneo e a média de consumo desse carro. E ali eu ainda tenho um indicador de qual porta do carro está aberta. Deixa eu abrir a outra aqui. Ó, também indica que tem mais outra porta aberta. E a mesma coisa ele vai fazer com as portas de trás. Ele vai conseguir identificar. Se você é profissional do trabalho, né, se você trabalha com um aplicativo, esse equipamento aqui é bastante útil para você. O sistema de mídia aqui que está no Kwid, as letras elas são fáceis de você visualizar. Ela demora um pouquinho talvez para a gente entrar e mexer, ó. Mas aqui eu tenho rádio. E aí eu tenho aqui o principal do rádio, listas, pré-definições de estações ou opções aqui do som, que aí eu vou fazer algum tipo de pré-definição. Também tenho mídia, e aqui eu vou ter que estar ou com um auxiliar conectado, para que ele possa ter o acesso. Tenho aqui o telefone quando o celular estiver pareado, e vou fazer o pareamento inclusive por aqui, se for o caso, ou fazer inclusive aqui as configurações do carro. Volume da central, loudness, posso ligar aqui para melhorar a qualidade do som, balanço e também o som para um lado ou para outro, para frente e para trás, volume, aí eu tenho aqui questões da tela, conectividade exatamente para os smartphones, a lista, procurar aqui o dispositivo, né, posso passar para outra página, enfim, e também tenho configurações do sistema que a gente tem aqui. E voltando para a tela inicial, eu entro aqui no Driving Echo, onde ele vai me pontuar pela minha condução. Desde que eu zerei ali o computador de bordo, eu tenho quase todos os pontos de aceleração, ou seja, não fiz acelerações bruscas, antecipei marchas e aí fiquei com 83 de 100 pontos. Você arranca com 100 pontos e vai perdendo pontos. Tem aqui relatório de viagem e aqui você espelha o computador de bordo do carro, ó, com consumo médio, velocidade média, distância sem consumo também está apontada aqui. E aqui você pode ter o Eco Coaching, que vai te dar algumas dicas de como melhorar aqui, do que você tem que fazer para poder melhorar o consumo de combustível do seu carro. Então, é uma central multimídia que, ainda que ela hoje não seja a mais atualizada da Renault, me parece que ela atende aqui no Kwid, porque ela oferece esse plus, ela nos dá dicas para que ele seja mais econômico do que o que ele é. Na parte de trás, a gente tem aqui então uma porta que abre consideravelmente, não é tão perto dos 90 graus, mas a gente pode entender que ela abre o suficiente para a gente poder fazer então o acesso. Agora, claro, o carro é pequeno, né? Então, ou você vai se abaixar, vai se contorcer um pouquinho para poder fazer o acesso. Bom, o que a gente encontra aqui? Uma posição de banco que, para um subcompacto, ela tá aceitável, né? Eu tenho alguns dedos aqui, ó, faltando exatamente para o banco encostar na minha coxa, então é uma posição que não vai te deixar 100% confortável. Mas eu achei que quando a gente fica com as pernas mais abaixadas assim, ele até fica numa posição mais adequada. O banco aqui está ajustado para que eu possa dirigir, eu tenho 1,75 m, então assim, ó, para o passageiro de trás a movimentação de pés não é muito grande, mas também não é nada diferente daquilo que a gente já não fosse esperar, né? Quem já conhece o Kwid já sabe que vai encontrar. Aqui, ó,
O revestimento todo ele nesse couro sintético aqui na parte de trás, isso é bom. Tem porta-revista, a costura azul, dá um pouco mais de sofisticação. E aqui no centro, olha que legal isso aqui. Túnel central desse carro, ó, bem baixinho, praticamente inexistente. E olha que a gente nem tá falando de um carro elétrico, hein? Esse aqui é a versão a combustão e praticamente não tem túnel central. Mais um porta-revistas aqui do outro lado e aqui novamente um banco em que a gente mescla o tecido e também o couro sintético. Olha o acabamento que ele tem, é um acabamento mais sofisticado. E isso aqui dá mais requinte para o carro, deixa o carro com um aspecto mais interessante, não fica só naquele tecido. Então, mesmo que a gente esteja falando de um carro aqui subcompacto, a gente tem um pouco mais dessa sofisticação nessa versão Intense. Para sair, ó, claro que o meu pé com botina fica mais apertado, mas é aquela característica do Kwid que a gente já conhece, até porque hoje em dia, olha, se você não tem um em casa, certamente você já andou num desse aqui como motorista de aplicativo, ou melhor, como passageiro de aplicativo. Para falar da chave dele agora, a gente tem aqui então um conjunto de chave canivete, ele tem essa lâmina mais curta, típica de Renault, e que tem então comando de destravamento, travamento e abertura do porta-malas. Porta-malas a gente já viu. Eu vou travar o carro agora, ó, e ele tranca as portas, mas não sobe os vidros. Quando a gente fala de carros da Fiat, eles já têm o comando da interface, que é o módulo que faz para que você tenha o levantamento automático dos vidros. E, vamos ver se ele sobe. Apertei, estou segurando agora, continuo segurando, estou segurando mais um pouco, e pelo jeito ele não sobe mesmo os vidros. Você vai ter que, antes de sair do carro, antes de desligar o carro, levantar os vidros para depois sair e aí sim acionar o travamento na chave. O Renault Kwid ele é vendido em 3 versões aqui no Brasil. A de entrada é a versão Zen e de série ele já tem então 4 airbags, tem controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, tem o alerta visual ali no painel para que o pessoal de trás aqui esteja com o cinto afivelado, o monitoramento da pressão dos pneus que eu falei e aqueles itens essenciais, ar-condicionado, trava elétrica, vidro elétrico, direção elétrica e lá na versão Zen a gente tem ali um rádio 2 DIN. O que acrescenta para cá, para a versão Intense, que é essa um pouquinho mais sofisticada, que está no meio da gama? Ele ganha as maçanetas na cor do carro, as calotas ali que eu mostrei em tom preto brilhante, os espelhos retrovisores elétricos, a chave canivete que eu mostrei agora e também a câmera de ré que a gente já falou quando estava lá na parte de trás do carro. Outro elemento que ele ganha é o próprio sistema de mídia, que é o Media Evolution da Renault, que a gente também já mostrou. Quando ele passa para a versão Outsider, aí são apenas elementos estéticos que são acrescentados. Barras aqui no teto, por exemplo, as rodas são em liga leve, os bancos têm elementos em verde e os esquis frontais, então ele tem um aplique na frente e um outro aplique aqui na parte de trás. Vindo aqui para baixo do capô, a gente encontra o motor 1.0 3 cilindros SCE da Renault. Ele está na família, né, mais atual dos motores da Renault nesse momento. Então a gente tem aqui a varetinha para a gente prender, e o que a gente percebe quando olha para esse cofre é um conjunto bem pequeno, né? Um conjunto de motor que é compacto, que não vai ser muito pesado. Esse motor ele é totalmente em alumínio e é um motor 12 válvulas com comando duplo de válvulas, ou seja, ele é DOHC. Esse carro ele gera 71 cavalos quando ele estiver abastecido com etanol e gera 68 cavalos de potência quando ele estiver abastecido com gasolina. E com gasolina também, ele tem 9,4 kgfm de torque, ou seja, uma potência adequada para quando a gente está falando de um carro compacto e de um carro que precisa ser mais acessível. Olhando um pouco para a mecânica desse carro aqui, a gente já percebe bons acessos para uma futura manutenção. A gente percebe aqui também um coxim de motor que não precisa nem ser tão grande assim, né? Ele até ele consegue tirar um pouco da vibração do motor 3 cilindros, mas ele não é tão grande, até porque o motor não é tão grande que a gente tem aqui.
Mas em manobras de ré ou arrancadas, o Kwid mostra uma vibração incompatível com um carro de 2024. A impressão é que o coxim do motor ou do câmbio é subdimensionado para a força que o conjunto exerce. Isso provoca ruído e um incômodo para os ocupantes. E para quem gosta, tem aqui ó, a manta acústica no capô, que na verdade ela é mais para tirar o barulho para quem está na rua, em compensação para quem está fora de carro, dentro do carro, melhor dizendo. Como esse carro aqui, ele tem o start-stop, ou seja, ele fica ligando e desligando o carro em paradas rápidas no trânsito, a gente tem aqui então uma bateria. Aqui então essa bateria ela é a Eliar e é uma bateria própria para esse tipo de situação. Então aqui ó, ela está aqui ó, Enhanced bateria especial com tecnologia especial. Então é justamente para que permita esta opção de você ficar dando partidas sucessivas no carro e ela aguente mais esses ciclos de partida. A vantagem do start-stop hoje é muito mais para a marca, para a montadora, porque daí ela aponta lá que ela tem o equipamento e que ela pode reduzir um pouco o consumo de combustível do carro, do que para o consumidor exatamente. Por quê? O que o start-stop diminui no consumo de combustível do carro, você acaba gastando depois na hora de trocar essa bateria, porque ela é mais cara do que aquela bateria comum. Acoplado com esse conjunto propulsor, a gente tem então um câmbio manual de 5 marchas. Como é que é o manuseio desse carro? É o que a gente vai ver agora quando for dirigir. Começando o nosso teste de rodagem aqui com o Renault Kwid. Ó, a gente dá a partida no carro, a gente já sente um pouco dessa vibraçãozinha que o carro tem. Então assim, ó, conjunto de embreagem e tudo é bastante rústico, né? Não é algo assim que você vai se sentir com tanto filtro. Não, você tá pisando na embreagem, você sente um pouco do carro. E aí quando você põe a marcha, que também é um pouquinho áspera, ó como ele é um carro que, ó, já vibra um pouquinho mais, já trepida um pouquinho mais. Não que isso seja um problema, mas é uma característica aqui do Renault Kwid. E a gente está andando agora, começando pelo peso de paralelepípedo, e a gente já percebe, ó, o ruído interno, né? A gente sente o barulho da suspensão aqui passando pelas pedras. Então, né, ele não tem filtro, ele não tem aquele acabamento esmerado que filtra o ruído. É muito da construção que esse carro aqui tem, né? De ter uma suspensão mais dura, exatamente por conta do próprio sistemas, né, que ele tem. Agora, eu vou parar aqui no Aclive e a ideia é o seguinte, ó. Eu quero mostrar para vocês que esse carro aqui ele ganhou assistente de partida em rampa. Então, ó, soltei a embreagem, ó, e vejam que o carro não andou para trás, tá? Quando a gente vai então arrancar no Aclive. Então esse também é um dos sistemas que está presente aqui no Kwid. É um equipamento que está aí desde a versão de entrada, né? Agora, agilidade para uma entrada rápida numa via, isso não falta aqui no Kwid. Falando um pouco do alinhamento do carro, ó, volante bem centralizado com o meu corpo, meu nariz exatamente aqui na reta do símbolo da Renault. Então, né, eu tenho alinhamento, acesso fácil aqui para os comandos, tanto da seta quanto do limpador de para-brisa. Os faróis também a gente vai acionar aqui nesse comando, mais no lado na esquerda, né, aqui da alavanca, na ponta da alavanca. No outro lado aqui eu vou ter a regulagem elétrica dos espelhos retrovisores, então tá fácil o acesso, ó, basta eu esticar minha mão. Tem mais alguns botões aqui, um que é para abrir o porta-malas, o outro para desligar o sistema Start-Stop, que a gente vai ver ele em funcionamento ainda. E a mídia também está próximo, né? É claro, é um carro pequeno, é um carro que não é grande, então para a gente se esticar aqui dentro, ó, eu consigo alcançar inclusive a outra porta, né? Basta esticar a mão. Quando a gente começa a dirigir esse carro, a gente já percebe o seguinte: o banco até tem um bom apoio lateral, para essa categoria aqui ele está bem, né? Não é aquele banco que te aperta como era antigamente no Celta, né? Então a gente consegue se acomodar minimamente bem aqui para dirigir. Embora ele não tenha regulagens de altura no banco, por exemplo, né? E aqui ó, até seria apertado de eu colocar minha mão aqui para fazer essa regulagem, não tem esse problema. Mas eu falei do start-stop e agora que eu parei aqui no semáforo, ele acionou, então ele desligou o carro. Quando ele faz isso, ele desliga o ar-condicionado. E aí basta, ó, você dar um toque na embreagem antes de ele engatar a marcha, antes de você engatar a marcha, melhor dizendo, ele já aciona o motor rápido, não tem delay.
mas é um sistema que funciona de uma maneira mais áspera. Numa próxima sinaleira eu vou mostrar com mais atenção isso que eu quero dizer para vocês. Mas assim, a passada das marchas, né, também, como eu disse, não é uma coisa tão suave, está bem longe daquele câmbio da Volkswagen que a gente tem aí em carros mais antigos, em carros manuais. Agora, quando você precisa virar uma esquina, aí é muito gostoso, ó, porque a direção elétrica é um volante pequeno e ela vira super macio, né? Não é um carro pesado de você virar, a direção é muito gostosa, muito macio de você manobrar, de você fazer o uso desse carro. E olha, quando o paralelepípedo está mais plano, não é aquela pedra irregular, ainda que ele passe um pouco da vibração para cá para dentro, ele mostra competência, né, para fazer tudo isso. Vou fazer o acesso para a rua aqui, que essa aqui é o ângulo um pouco mais fechado, ó. Então o que acontece? A visibilidade também é boa, tá? Os espelhos retrovisores, tanto de um lado quanto de outro, ainda que eles sejam pequenos, a visibilidade do carro em si é boa. Agora eu vou para o aclive, então, e a gente tem passado aqui com quase todos os carros, para mostrar um pouco, né? Tô em segunda, ó, 38, 40, 4.000 rotações, passei para terceira, vamos ver até quando ele aguenta em terceira. Já começou a diminuir, 2.000 rotações, está pedindo marcha já, 32, 30, pediu marcha. Segunda, apertei mais fundo, demora um pouquinho mais, 4.000 rotações aqui quase, e eu cheguei aqui a 40 km por hora. Olha, não, né, por óbvio, num carro 1.0, não é um desempenho absurdo que a gente tem aqui no Renault Kwid. E você, quando for um aclive maior, já sabe que não vai poder entrar em segunda, ou melhor, não vai poder entrar em terceira se não tiver embalado, como eu não estava, né? Então, o que vai acontecer? Você vai precisar, talvez no meio do aclive, vai precisar fazer uma redução de marcha. Agora, é óbvio, né, que num carro 1.0 também a gente nem esperava mais do que isso. É apenas uma forma também da gente falar como é que o carro se comporta para você saber o que esperar. Agora eu tenho que esperar esses carros aqui passarem, porque a ideia aqui é a gente entrar na rua mais movimentada e poder arrancar com o carro, né, para poder ver a agilidade dele. Deu o espaço aqui, eu vou deixar aquele ônibus passar porque eu quero passar bem para a esquerda. Então, ó, para a gente entrar com mais tranquilidade, ó, acelerei, 22, subiu lá nas quase 5.000 rotações, vem uma moto, eu vou passar uma pista para a esquerda, agora vou esperar o ônibus passar aqui, mas eu gostei, eu achei que para isso aqui, aí ele atende bem, ó, vamos supor que eu precisasse entrar mais rápido, ó, ele acelera bem, a retomada dele, a aceleração instantânea do Kwid, ela é eficiente e ele te atende bem quando você precisa entrar numa via mais movimentada, quando você precisa arrancar da inércia, arrancar num semáforo, ele faz isso de maneira muito eficiente, de uma maneira bem rápida e ágil, para que você não tenha nenhuma surpresa, né, com o carro, né, quando você precisa acessar e o carro não te responde, né, e aí fica aquela sensação mais perigosa, mas não. A única questão é que a gente viu ali no aclive, né, que realmente aí não tem como a gente imaginar que um carro desse aqui ele vai ter uma retomada, vai ter uma explosão de potência num aclive como aquele ali, obviamente não vai, né? Mas é pra gente também mostrar o comportamento do carro, poder contar essa história e explicar aqui para vocês como é que o carro está se comportando no momento. Outra das coisas que a gente já pode perceber aqui é que esse carro ele é bem prático para que a gente possa rodar pela cidade, para que a gente possa circular com ele, rodar de uma maneira mais eficiente, porque ele consegue se agilizar bem no trânsito. Eu vou mostrar isso na sequência. Vou parar novamente aqui no semáforo para que a gente possa falar um pouco mais do start-stop. Ele parou agora. E eu não vou tocar na direção e você vai ver que quando eu botar o pé na embreagem, ele vai trepidar um pouco o carro aqui dentro, tão logo o sinal vai abrir. E é uma característica do funcionamento desse start-stop. Ele é um pouco áspero e isso pode, dependendo da pessoa, incomodar um pouco. Ó, botei o pé na embreagem, ó. Ó, percebam que ele vibra um pouco quando você dá a partida, quando ele vai dar a partida no carro. Então, é um pouco dessa simplicidade, da tradução da simplicidade do Kwid, de ser um projeto mais barato, né, de ter essa condição. Então, não é um demérito para o carro isso,
Mas é uma forma, né, da gente pontuar, porque isso pode incomodar. E se incomodar algumas pessoas, aí basta apertar aqui neste botão aqui, e aí ele já aparece ali no painel a indicação de que o Start-Stop ele está desativado. Do lado ali do velocímetro, ele tem aquele Azinho cortado e ele está mostrando ali que o Start-Stop está desativado. Quando o Start-Stop está ativado, ele desliga também, como eu falei, o ar-condicionado, então você fica só na ventilação. E aí, em paradas mais longas no trânsito, o que pode acontecer? Aquecer aqui dentro do carro, né? O carro vai ficar vai ficar mais quente, né? Especialmente num dia aí de 30 graus, que nem a gente está hoje aqui em Porto Alegre. Então, eventualmente você vai acabar acionando esse botão aqui para desligar o Start-Stop em alguma situação, seja ou por um desgosto do sistema, ou exatamente porque você quer manter o carro refrigerado. Agora a gente vai ver um pouco como é que ele se sai para enfrentar algum tipo de obstáculo. Então, a gente tem aqui na frente uma lombada elevada. Então, eu vou tentar passar por ela aqui a 50 km por hora. Então, eu vou reduzir, vou entrar em terceira aqui, 45 km por hora, 46. Olha, vai ser duro, duro, né? Eu me assustei um pouquinho antes, porque eu achei que ele ia dar um soco muito forte no carro. Pela impressão que eu tive da suspensão, eu tive uma impressão de que ele ia dar um soco muito grande, mas não. Ele enfrentou com muita valentia e olha, fez coisas que outros crossovers maiores não fariam. Então, gostei da competência desse conjunto aqui de suspensão. Por exemplo, aqui, ó, vou passar aqui no quebra-molas, ó, 30 km por hora, passou super bem, bem longe de dar fim de curso, bem longe de bater, de raspar, de acontecer algum tipo de dano no carro. Mostra que a suspensão está bastante preparada para o carro ser utilizado em condição mais adversa. Ponto para o Kwid aqui, porque com ele a gente pode perceber, ter exatamente essa impressão de que o carro vai conseguir rodar por bastante tempo e vai conseguir passar por esses obstáculos que a gente enfrenta aí dentro da cidade. Isso é importante num carro que tem essa aptidão urbana, porque você pode daqui a pouco ter que subir uma calçada, ou você vai entrar numa rampa de garagem, enfim. E aqui no Kwid não vai ter surpresa, né? Num carro de entrada que nem esse aqui, em que vai ter talvez um uso mais severo em alguma situação, aqui não vai ter problema nenhum. Agora, claro que num carro como esse aqui, ó, quando você acelera, ó, o ruído vem para cá para dentro, né? O motor vai roncar e você vai sentir o ruído aqui dentro. E não dá nem para pensar que lá no Kwid elétrico ele não vai ter ruído, porque daí não tem o motor, mas ele tem o barulho da rolagem, né? Então é uma característica do carro, né? Como eu já pontuei em outras situações aqui. Uma das coisas legais que esse carro aqui tem é o monitoramento de pressão dos pneus, que está incluído aqui nesse computador de bordo, neste cluster aqui. Agora, conversando um pouco sobre aquilo que o Kwid nos oferece aqui dentro, a gente tem esse contagiros aqui, que está junto com o painel, com essas barras novas que esse carro aqui está nos oferecendo. Então, o que acontece? O que a gente percebe ali? Barras que sobem no contagiros de 500 em 500 RPM. Então, conforme você acelera, o que acontece? Ele vai aumentando ou baixando as barras, né? Apagando ou acendendo os LEDs conforme a sua rotação. Mas claro que não é uma marcação muito precisa, porque o que acontece aqui? Você tem de 500 em 500, mas agora que ele deve estar o motor girando aqui em ponto morto em 1700, ou melhor, em 700 rotações, ele não vai aparecer. Então ele vai ficar sempre com as duas barras, né, mais inferiores sempre ativadas. Bom, para puristas, né, como a gente que gosta de carro, esse contagiros aqui realmente ele vai ter uma imprecisão. Mas para o usuário comum, e isso é importante da gente pontuar aqui no vídeo, não vai fazer muita diferença. Pelo contrário, ele vai gostar mais de ter esse velocímetro digital aqui, que tem um número bem grande aqui do velocímetro, e ainda também tem um indicador de troca de marcha, em que vai aparecer ali uma setinha para cima ou para baixo, cada vez que ele estiver identificando, por exemplo, que você está dirigindo com uma marcha ou mais reduzida, esticando mais as marchas, ele vai aparecer ali a indicação para que você, então, avance a marcha, como agora, por exemplo, e aí vai iniciando já um alívio no motor, né, para diminuir a rotação
e vai consumindo menos combustível. Então isso é uma forma de auxílio para o motorista, para que ele possa conduzir de uma maneira mais econômica. E inclusive quando você está rodando em algumas rotações, até mesmo em quarta, aqui a 50, ó, ele já aparece ali para você mudar de quarta para quinta a 50 km por hora, e aí apaga o LED. Então ele já antecipa, por exemplo, as marchas, ou dá a indicação para que você antecipe a troca de marcha e dirija com rotações menores. Esse é um dos auxílios. Tem um outro que é legal, aí você vai apertar aqui e ele vai ali te apresentar a indicação, né, o monitoramento de pressão dos pneus. Como é que ele funciona? Se algum desses pneus ele estiver com a pressão baixa, aí ele vai aparecer essa informação aqui no painel. É mais ou menos isso que acontece também no Fiat Mobi atualmente, que também está com esse monitoramento. Ele trabalha um pouco até no controle do ABS, enfim, e aí ele vai fazer essa identificação toda. E ó, agora de novo, eu estou a 50 aqui, ó, e ele já me manda passar de quarta para quinta marcha. Então, de certa forma é um carro que já faz você antecipar, né, as marchas. Mas tem uma outra coisa que eu notei aqui no Kwid, que quando você está dirigindo dentro da cidade a 50 km por hora, a impressão de velocidade que ele te passa é maior. Parece que eu estou andando a 70 aqui dentro da cidade, em outros carros que a gente está mais acostumado a dirigir. Pelo comportamento dinâmico dele, de estar no asfalto e de jogar um pouquinho mais, copiar mais a imperfeição da suspensão, transferir mais ruído para cá para dentro, sentir mais as rodas, sentir mais o carro. Então, todo esse conjunto te dá uma impressão de que o carro está andando mais rápido. E isso é bom, porque daí tu não acelera mais e anda dentro do limite. Mas o uso urbano com esse carro aqui faz ele ser realmente um modelo bem ágil, um modelo em que você não vai ter dificuldade, por exemplo, quando toma um apertão aqui no trânsito, né? Quando alguém te aperta na faixa de pedestre. E também quando você precisa, por exemplo, andar entre um carro e outro, quando eu quero acelerar para passar o carro que está aqui do lado, se eu quiser me projetar e entrar aqui para a faixa uma mais ao centro, ó, o carro encaixa certinho, mesmo estando apertado. Olha só, aqui ó, entre um carro e outro, ó, olha só que legal isso aqui, essa experiência. Pelo Kwid ser bem pequeno, eu estou entre dois carros aqui no trânsito e estou fazendo de propósito, me metendo aqui entre um carro e outro, exatamente para a gente ver que o carro é ágil, o carro é prático e é exatamente pensado para esse tipo de condição, em que você vai estar dentro da cidade, você vai enfrentar um trânsito mais pesado e o carro cabe em qualquer brecha, o carro, você aponta o volante e ele te responde logo. Então, é exatamente essa a essência do Kwid, ele ter praticidade dentro da cidade, para você, por exemplo, ou retomar a velocidade rápido, sair de uma situação de aperto, né, conseguir ter mobilidade, ter agilidade com ele nesses ciclos urbanos. Esse aqui é o chão do Renault Kwid. Agora a gente vai para a estrada, mas antes é interessante a gente falar um pouco do consumo desse carro. Eu estou com ele desde ontem e ele agora está fazendo 11,9 km com litro de gasolina. O carro está abastecido com gasolina. O pessoal sempre pergunta, né? Então eu já vou deixar claro aqui no vídeo. Consumo com gasolina aqui, 12 km com litro agora, virou aqui na frente. Eu já tive ontem com médias em termos de 12,5, né? E a média, não médias instantâneas, a média geral, né? E rodei, por exemplo, com essa média que eu estou agora, média de 20,2 km por hora, então quer dizer que é uma velocidade relativamente baixa. E aqui, ó, rodei 13 km com ele, então quer dizer que rodei tudo isso aqui dentro da cidade, né? 13 km para um percurso urbano é bom, e tô com essa média de consumo. Agora, isso aqui, ó, isso aqui incomoda aqui no Kwid, tá? Você tem que, eu tô com o meu braço aqui apertando no botão lá dentro para poder mexer no computador de bordo, e é um pouquinho chato, né? Porque o que acontece ali? A gente fica com uma posição um pouquinho mais complicada, né, para poder mexer, para poder acessar o computador de bordo do carro, porque o botão tá lá dentro no painel. Então, se eu tô com a mão aqui, eu tô trancando o raio do volante, né? E se eu vou passar a mão por aqui, é bem mais difícil fazer isso quando a gente está aqui, por exemplo, num trânsito, né, no trânsito urbano, que você está tendo, né, prestando atenção em todas essas coisas, né? Então isso pode te prejudicar na hora que você quer mudar ali a informação. Agora está no instantâneo, agora sim, agora está no médio, agora eu vou deixar quieto, não vou mexer mais aqui para não ter problema. O que falta, né, para isso aqui? Aqui no comando satélite a gente poderia ter essa alternância de funções. O comando satélite ele só interage com a mídia, não interage com
com o computador de bordo. E esse botãozinho que tem ali, ele tem dupla função. Você muda a informação que você quer ver, ou então você aperta e segura para fazer o reset no sistema. Agora, na estrada, a gente consegue perceber o seguinte: o isolamento acústico, para a categoria do Kwid, só quando passa uma moto aqui que você vai ouvir algum barulho, porque fora isso, ó, os carros estão passando aqui, eu escuto um chiadinho, mas nada, né, tão grave assim. Então, dentro da categoria, para esse carro ele tá bom. Não vou dizer que tá ótimo, mas posso dizer que ele tá bom. Aquele barulho, aquele ruído de motor que eu falei, você até escuta mais dentro da cidade, mas aqui, por exemplo, a 70 km por hora, com 2.500 rotações, 80 km por hora agora, com 2.500 rotações em quinta marcha, não escuto nada, né, do motor. Eu vou escutar o motor aqui, ó, quando eu precisar retomar e apertar mais fundo no acelerador, aí, ó, aí sim ele vai ter um pouquinho mais do ronco. Mas isso é legal, né? Um purista, o pessoal que gosta de dirigir, não vai também se incomodar com isso, porque também é bom a gente ouvir um pouco do ronco do motor, né? É interessante a gente ter essa impressão, ouvir o motor crescendo, né, na medida certa. E aqui também não vai ser nada além de um padrão, né, normal de um carro. Eu acho que o Kwid, ele também pode te entregar um pouco de diversão rodando na estrada, porque você sente mais o carro, ele é um carro mais essencial. Então, assim, ó, se você quiser acelerar, ó, passei para a terceira, retomei de 80, vou até o 100 aqui, ó, em seguidinha ele vai te entregar esse desempenho. Claro que eu botei a terceira marcha, eu estiquei o carro super bem, mas você consegue ter agilidade, consegue fazer uma ultrapassagem sem o carro te deixar na mão. E ele é gostoso de andar, ó, porque se você quiser deixar a velocidade um pouco mais alta, ó, eu vou manter os 100 km agora, vou passar aqui para a faixa da esquerda e vou avançar um pouquinho mais, ó. Claro, a gente já sente um pouco mais aqui, né, um pouco do ruído externo do carro invadindo, né? Mas ele é legal, ele é gostoso de dirigir. Ele tem, nessa simplicidade toda, um pouco de diversão, né? Um pouco de apreço, de um DNA um pouquinho mais gostoso de dirigir, uma sensação mais agradável, né? Porque como ele não tem tanto filtro, vamos dizer assim, do ambiente externo, ele te deixa com aquela coisa de carro mais purista, assim, de um carro um pouco mais simples, mas mais ágil, que vai ter uma tocadinha um pouquinho mais divertida. Então é legal. O Kwid ele é gostoso de dirigir se a gente conseguir entender ele, e se a gente conseguir entender que por esse aspecto ele é divertido, ele é legal de rodar, de usar com ele. Agora, estamos falando aqui, claro, de um carro de entrada, um carro que não vai ter nenhum tipo de assistência, né? Não vai ter frenagem automática, que não vai ter controle de cruzeiro, né? Nem câmbio automático ele tem. Então, vamos deixar de lado esses detalhes, né? Não vai ser o carro para a gente esperar tudo isso. Agora a gente pode experimentar um pouco mais do desempenho desse motor 1.0 aqui do Renault Kwid. Eu vou fazer o seguinte: eu vou baixar para 60 km por hora e vou para a quarta marcha. E aí vou apertar fundo agora, ó, tava em 2.500 rotações, tá demorando, 70 agora, 75, agora que chegou nas 3.000 rotações vai para 4.000, ele tá desenvolvendo mais, 90 km por hora agora, 96, 98, 100. E aí chegou lá nas quase 4.000 rotações, 4 e pouquinho. Olha, em quarta marcha para fazer essa retomada não é o ideal. Ele pede que você coloque uma terceira para subir mais o giro do motor, e aí então consiga entregar um desempenho melhor. Quer ver, ó? Vamos de novo, 60, botei terceira, apertei fundo, ele já partiu das 3, 4.000 rotações agora, já está crescendo, 4.500, vamos chegar lá nas 5.000 rotações, ele não vai ter chegado no 100, 5.000 rotações agora, 98, 100. Então, o ideal para você fazer uma ultrapassagem na estrada com o Renault Kwid é baixar de quinta para quarta e já botar na terceira quando for acelerar. Se você ficou, por exemplo, atrás de um caminhão, chegou aqui numa pista simples, tá? Encostou atrás de um caminhão que nem eu tô agora e vai esperar para ultrapassar, você pode fazer o seguinte, ó, baixou para quarta, botou a seta, quando for acelerar, passa para terceira e aí, ó, olha como ele entrega mais, olha só, já quase estou encostando nesse gol aqui da nossa frente. Então, esse jogo aqui, essa consciência de que o carro vai precisar de uma redução um pouco maior,
você vai precisar prestar atenção, você vai precisar estar atento a isso. Agora, ainda que a gente esteja falando de um carro subcompacto, não dá pra gente dizer que o carro é inapropriado para fazer viagens. Se esse aqui for o único carro da sua família, se for o único carro que você tem na sua casa, né, um casal, por exemplo, ou talvez mais uma criança, não vai ser um problema viajar com o Renault Kwid. Claro, ali atrás vai ficar mais apertado. Se você estiver andando entre 3 pessoas, por óbvio ele vai ficar mais apertado ali atrás. Mas você vai conseguir viajar com esse carro tranquilamente, você vai fazer viagens entendendo o tempo dele e as reações que ele tem. Não é um empecilho de você fazer viagens. Claro, você tem que entender que você está no motor 1.0 aspirado, não no motor 1.0 turbo, né? E que o carro aqui, com um caminhão ou outro, né, ele pode sentir um pouquinho mais. Mas não é um empecilho, você tem que entender o carro que você está e você vai conseguir fazer sim viagens de maneira mais tranquila e mais suave, né? Eu não rodei com o Kwid em velocidades mais altas, eu estou rodando aqui em média de talvez 80 km por hora, não cheguei a andar a 110, 120, fiquei só nessas acelerações. E aqui, bom, aqui o consumo foi espetacular, fez 22,1 km com litro aqui em rodovia, muito bom. O que eu vou fazer agora? Vou zerar aqui de novo o consumo médio e eu vou andar agora no limite da via, tá? Vou acelerar aqui, vou lá para os 110 km por hora e vou rodar um trecho a 110 para que a gente possa fazer essa medição de consumo um pouco mais real, né? Um pouco mais próximo do que um dono desse carro aqui, quando for fazer uma viagem, vai fazer. Então eu vou rodar com ele a 110 um tempo. Vamos lá. Foram aqui mais 15 quilômetros rodando então com o Renault Kwid no 110, dentro do limite aqui da BR-290, que é onde a gente está agora. E aí a gente está aqui com um consumo de 16,2 km com litro, né? Que é o que ele está fazendo agora então, de média. Interessante porque ainda que a gente esteja numa velocidade mais alta, já, né, no limite em que a gente tem da rodovia, a gente ainda tem um consumo de combustível muito bom, muito bom. Então, realmente a questão de consumo de combustível, esse carro é muito eficiente, ele vai atender aí quem precisa de economia, quem quer um carro que daqui a pouco assim, ó, trabalha numa cidade, mora na outra, vai precisar se deslocar todos os dias, vai precisar fazer um percurso rodoviário, por exemplo. O carro é eficiente, ele vai conseguir rodar na estrada, vai conseguir te atender, vai conseguir fazer esses percursos né, semi-urbanos, vamos dizer assim, de uma maneira eficiente, porque vai gastar pouca gasolina. Então, mesmo que você more mais longe, né, ele não vai cobrar esse custo. E quem precisa rodar com carro na cidade também tem um carro eficiente, como a gente já viu por lá. Antes de fechar esse percurso aqui na estrada, né, a gente precisa também citar o seguinte, que o Kwid, ele tem esse espaço interno menor, né? Então, claro, eu tô perto aqui da porta, né? Eu já mostrei aqui que eu tô perto da outra porta. Então, é claro, a gente tem que entender o tamanho do carro que a gente tá, o tamanho do carro que a gente está dirigindo. Então, não dá para esperar aqui que você vai ter um espaço de um Jeep Commander, por exemplo, como é esse que está aqui no nosso lado no trânsito. É aqui exatamente aquela situação, né? Se o carro é pequeno, não vai imaginar que ele vai ter um grande espaço aqui dentro. Mas olha, ele te atende, você consegue manter uma posição adequada aqui para a direção. O único detalhe que você vai precisar observar, se não vai cansar muito nas suas viagens, é que cada vez que você vai botar o pé aqui, por exemplo, ó, na embreagem, você levanta o joelho aqui da cadeira, né, da poltrona, do banco, melhor dizendo, da cadeira é difícil de falar. E aí, isso pode trazer, por exemplo, num anda e para de trânsito, como é o que eu estou enfrentando agora, um pouquinho mais de desconforto, né? Se você vai ficar nesse vai e vem, bota a marcha, tira a marcha aqui, isso aqui pode ser um pouquinho de desconforto. Mas, fora esse pequeno detalhe, a gente tem um banco que te acomoda, que você não fica jogando de um lado para o outro e que não vai te trazer, por exemplo, uma condição de desconforto a longo prazo, porque a espuma é densa, não vai ficar baixando, né? Você não vai ficar desconfortável aqui. Acho que a gente vai para a conclusão agora. Dirigir um Renault Kwid é um pouco voltar ao tempo em que várias montadoras tinham carros mais básicos, carros mais simples na gama. O Kwid ainda traz um pouco disso.
e traz diversão no meio de toda essa simplicidade. A gente tem que ter isso em mente quando a gente vai comprar um carro desse aqui, que ele, apesar de ser simples, ele pode entregar uma dose de diversão quando você for conduzir. Outro detalhe é o seguinte, que em tempos de carros caros e pouca oferta de carros mais simples e carros mais baratos, o Renault Kwid é uma opção no mercado que acabou ganhando força, porque quando se tinham mais opções, menos gente olhava para ele. Agora tem mais gente sim dando atenção para o Renault Kwid e entendendo que esse carro evoluiu no projeto. Por exemplo, o cofre do motor agora está pintado, a gente tem melhorias na suspensão, melhorias mecânicas e melhorias tecnológicas, inclusive na estética do carro. Tudo isso agrega mais valor e mostra que a marca evoluiu nesse que hoje pode ser um dos players com maior volume de vendas que a gente tem hoje na gama da Renault, já que os outros carros ela já vai ter a partir de preços um pouco mais altos. Então, não é um problema hoje você ter um Kwid e você deve considerar esse carro se você está procurando algo essencial, se você é sozinho ou se você vai trabalhar ou vai usar o carro todos os dias para se deslocar para o trabalho e precisa de algo simples, algo que vai ter uma manutenção fácil, que não vai te dar surpresa e que vai ter um bom consumo de combustível. Em comparação com o Fiat Mobi, o consumo de combustível do Kwid ele leva sim uma vantagem considerável. Por quê? Porque esse aqui já tem um motor 3 cilindros, ele já tem um motor mais evoluído quando a gente compara com o Mobi Fire Evo, que é o carro que ainda em fevereiro de 2024, quando a gente está gravando esse vídeo, está em produção. Quando chegar o Mobi com o motor mais novo, o motor que está lá no Fiat Argo, que já foi do Fiat Mobi, já esteve no Fiat Mobi tempos atrás, e aí eu estou falando do Firefly, pode ser que essa relação aí comece a se inverter. Mas em termos de design, o Kwid com essa dianteira talvez ainda leve um pouquinho mais de vantagem e agrade mais gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Também acione o sininho para ficar por dentro sempre quando tem vídeo novo. E eu ainda vou te dar uma dica, se você gosta de carro, se você quer saber mais sobre carro, acesse o site eudirijo.com.br, porque tem muita informação e alguns carros à venda também. Gostaram? Nós sempre temos semanalmente vídeos deste padrão aqui no canal do Veículos e Velocidade. Você ainda não se inscreveu? Se inscreva, deixe seu comentário, seu like e não esqueça de acionar o sininho para sempre receber as nossas informações de que temos vídeos novos no canal do Veículos e Velocidade. Obrigado pela atenção e até a próxima.